Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, tudo certinho. Chico Trader na área, again. Isso aí, gente, são 6h10 da tarde, acabou de passar o mercado. Enxergo que o mercado de índice está com pouquíssima liquidez, tá? O que acontece? O mercado de índice costuma ser um mercado mais agitado, mais rápido. Ele está devagar, com lotes grandes e andando escadinha em escadinha, degrau por degrau. Então ele está muito mais complicado, exige muito mais paciência. Às vezes ele dá umas rasgadas e corre, mas a maioria do dia, como a gente pode ver, ele fica lateralizado, ele fica ruim, não sai quase nada. Ele dá uma rasgadinha e volta. Ele faz um movimento grande porque o cara precisa zerar o lote, precisa de um certo número de contratos e ele não consegue achar no mercado. Então ele tem que vir batendo, e se ele bater muito rápido, ele assusta todo mundo, o mercado pode cair muito ou pode subir muito. Mas a gente vê que o mercado está chato, truncado e travado. Um grande exemplo de liquidez ontem o mercado teve muito menos. Ontem a gente teve 48 mil contratos. O mercado teve mais liquidez do que hoje, que teve 55 mil contratos. Não é só o número de contratos que quer dizer que tem liquidez, ok? Todo mundo esperando hoje a ata do FONC às 5 horas. Acho que saiu alguma coisa boa, porque ela estava com a S&P estava com 0,70 de alta e acabou fechando aí com 1,10 de alta. Não teve uma grande oscilação, não foi nada muito relevante. Vamos falar de índice. A abertura hoje do índice foi a 47.350. Ela abriu 110, 115 pontos, né? Para baixo do fechamento, que era 465, e o ajuste era no 47.630. Porém, o que a gente viu hoje na abertura? Por que eu falo mercado sem liquidez, gente? Porque assim, hoje logo na abertura, aqui às 9 horas da manhã, a gente viu primeiramente um movimento para baixo, tá? Mas ele foi muito curto. A gente viu um movimentozinho para baixo, que o mercado abriu nesse nível aqui e ele deu uma escorregadinha. Ele abriu no 3,5, bateu na 300, chegou a beliscar ali no 295, o mini no 265, e o mercado voltou a subir. E o que ele fez? Ele rompeu a sua abertura, que era o 3,5, rompeu o 4,5, rompeu o 500. E ele veio numa escadinha, mano, uma lenga-lenga. Ele veio subindo. Ele só ameaçou dar uma parada aqui no 47.700, onde ele voltou aqui para 600. Aí ele voltou a subir de novo, depois na abertura dos papéis. E veio subindo, de escadinha. E o que acontece, gente? O mercado que saiu a 300 foi até o 900, até o 930 de escadinha, de lenga-lenga. Pô, acaba cansando um pouco, né? Visualmente. Ele demorou muito para subir. É coisa que a gente está acostumado. Em 2, 3 boletas o mercado já andava isso. Então isso é um pouquinho de falta de liquidez. Só robô operando e o mercado fica chato, tá, gente? Se você ficar olhando muito tempo, você acaba até ficando angustiado, porque você espera um movimento, né? Mas não tem. Então requer paciência. É final de ano, gente. Não tem jeito. Vamos ter que se acomodar com esse tipo de mercado e não se irritar. Vai fazer mal para a saúde. E o mercado veio aqui nas 10h30. Ele veio beliscar aqui o 930. Um ponto de ontem também. Foi a primeira parada de ontem. E aí sim, ele acabou respeitando e voltou aqui, bater até 800. E exatamente aqui nesse 770, voltou a entrar compra novamente. Aí ele veio na lenga-lenga de novo. E aí quando abriu a Dow Jones, entrou mais um fluxo comprador e o mercado subiu. O que a gente viu de manhã aí na hora da Dow Jones também? Desde a da manhã, os robozinhos do Morgan Stanley, da liquidez, eles estavam enchendo o saco. Então, qualquer tentativa de movimento para baixo, eles já começavam a pagar para cima. Levava e pagava sempre no melhor. E isso aí, por falta de liquidez e falta de players para vender, fez o mercado começar a puxar e o mercado acabou subindo. Aí depois da Dow Jones, como eu vinha dizendo, o mercado veio andando, rompeu a máxima de ontem, que era o 48.080, e voltou a subir, beliscou lá o 330, bateram de novo. Nos 48.060 e nos 48.180 o mercado ficou acumulado da 1 hora da tarde até as 3. Então a gente vê como estava ruim. Depois das 3 horas da tarde, foi igual ontem. Depois das 3 horas da tarde o mercado só caiu. Hoje depois das 3 da tarde só caiu. Parece que os gringos abrem a Dow Jones, eles vêm, compram e no final do dia eles vêm para vender. Então, um movimento só
bem chato. Aí o mercado cedeu, veio aqui até o 800 nessa hora, ele veio caindo lenga-lenga, ele veio escorrendo aqui, esse horário estava operando aqui, ele não parou aqui nesse 930, que foi o primeiro ponto que ele respeitou, tá? Na alta, ele não parou no 8,5 nem no 800, só parou aqui no 780, e aí a Indusval começou a comprar, pagou um lote grande, e aí o mercado começou a vir, tá? E ele não passou do 900, ele ficou travado aqui, bateram de novo. Ele não ficava para baixo do 780, a gente viu o fechamento dos papéis a 5/5. O mercado fechou e às 17 horas estávamos todos esperando o movimento da ata do FONC. Inicialmente teve uma batidinha no 650, no 620 e no 610, beliscou, se não me engano foram 10 lotes. E aí começou a vir um movimento de alta. Os caras começaram a pagar, liquidez e ativa pagando para cima, o mercado foi até o 8,5, deu uma recuadinha no 800 e subiu de novo, tomaram até o 9,5. Mas ele não conseguiu completar o seu movimento, não conseguiu beliscar o 1000 e voltou a cair de novo. E aqui até as 17h15 efeitou o ajuste. Então o ajuste ficou no 780. A partir do momento que ele ficou para baixo do ajuste, batendo até os 700, entrou um fluxo comprador, firmou para cima do ajuste, o mercado fechou aqui no 9,5. Beleza, galera? Esse foi o mercado de hoje. As nossas ações até um pouco estranho, porque a única ação que subiu hoje foi o Bradesco, tem 8,5% no índice, e o Itaú 0,0 e BR Foods 1,70 de queda. Beleza? Vamos falar de dólar. O dólar foi bem mais animado do que o índice, porque o índice foi uma lenga-lenga, foi uma paradeira hoje, já o dólar foi bem mais animado. Uma abertura de dólar aqui no 23, e isso daí corresponde também um gap para baixo. O dólar tinha fechado no 29 e tinha o seu ajuste no 27,3. Então ele já abriu aqui no 23 e vimos um fluxo de venda na hora. A ICAP batendo, abriu aqui, né? O ICAP que casou os lotes na venda. E a gente já viu a ICAP batendo de novo a 20. Tentaram dar uma tomadinha, mas quando o mercado ficou para baixo do 20 e do 18, aí veio a venda, tá, pessoal? O pessoal veio amassando e o BS bateu. E o mercado chegou aqui até o 13, que era aquela região que o mercado briga muito, do 13 até o 8. Ele beliscou o 13 e voltou a subir, rompeu a sua máxima do 24, beliscando o 25. Não subiu, aí bateram de novo. Passamos da primeira 1 hora de mercado, ele ficou para baixo aqui do 12 e enfiaram até o 7. Tá? Movimento legal, respeitou, seguraram ali no 8. A primeira mínima de ontem era 6,5, então ele chegou ali do lado e voltou a subir. Só que ele não teve força para trabalhar para cima do 20 depois da primeira 1 hora. Aí ele ficou tentando cair muitas vezes, não conseguiu. E aí aqui numa das últimas tentativas, quando ele rompeu o 18 e o 20, aí ele teve fôlego, foi até o 25 e chegou a tocar no 27. Foi a máxima do dia de hoje. E o que a gente viu aqui? A gente viu que estava tendo uma briga muito grande entre o 18 e o 20. Beleza? E quando começava a entrar um fluxo ali, a gente viu que o principal player foi o BTG. Quem estava operando essa hora viu. Ele tomava, mas muito para cima. Foi ele que fez essa máxima aí do 27. Tá? O mercado estava sendo a 19 e o cara tomou a 27. Então assim, provavelmente isso não era um operador puxando o mercado. Era provavelmente uma operação casada e ele já calculava a quantidade clicando lá no book, passando para a pessoa que queria fechar o contrato, e o cara falava toma, contrato, negócio fechado, entendeu? Foram 3 vezes que fizeram isso. Aí o mercado não conseguiu ficar para cima, ele começou a entrar à venda, a ICAP começou a mostrar os dentes aqui no 20 e no 18, e aí o mercado começou a cair, chegou até o 10 de novo, travou ali um pouquinho, e aí quando ficou para baixo, meu amigo, aí a gente viu a venda mesmo, que aí ele rompeu o 8 e rompeu o 6. A gente viu uma pancada aí até o 98, um respirinho no 4 e outra pancada até o 88. Beleza, gente? Essa foi a primeira mínima relevante do dia. Foi onde entrou compra, aqui no 88 e no 90, que era um ponto legal, que os caras estavam se pegando aqui, ó. Quando o mercado ficou para baixo aqui, ó, lembra desse 95? Era um ponto muito bom, né? Quando ficou para baixo aqui do 92, os caras bateram até o 85 e 82. Então esse ponto do 88 até o 91 era uma briga muito boa, e foi o que a gente viu aqui hoje, uma briga muito boa, e quando ele ficou para cima ele voltou a subir, voltou a beliscar o 10, e aquela novela lá de vir até ali, puta de uma barreira, ele cai de novo.
Aí o mercado foi passando, fomos chegando perto do ajuste e aí deram uma puxadinha antes do ajuste. Os caras tomaram até o 0,5 e depois veio uma pancada. Onde ficou o nosso ajuste? No 380.4. Beleza, gente? Ficou ali bem nos níveis da briga que a gente viu aqui de tarde, exatamente por isso, porque era o ajuste. Então, quando o mercado ficava para baixo do ajuste, a gente via um movimento forte de venda e depois, quando ficava para cima, a gente via um movimento forte de compra. Até o que? 5 horas, saiu a ata do FONC, que nem eu falei para vocês, e inicialmente, saiu não, né? Porque vai saindo, as notícias vão saindo aos poucos. Inicialmente deram uma tomada, estava saindo a 3, inicialmente deram uma tomada, vou até mostrar para vocês aqui às 17 horas. Inicialmente deram uma tomada, tá? Ó, o mercado estava saindo aqui exatamente no 3, deram uma tomada, levaram o mercado lá para o 10 e para o 11, não teve sustentação e aí a gente viu um fluxo de venda, tá? E o UBS liquidez, ó, liquidez bateu 100 contratos aqui, ó, na Valpires, e aí o mercado começou a embicar para baixo. Reparem que quando ele fica para baixo do 3 e do 2, olha as pancadas que começam a vir, ó. Ele respirou ali no 3, né? Voltou para o 7. Quando ele fica para baixo do 3 e do 2, ó, aí o movimento vem forte para baixo. Ele vai lá para casa dos 95. O mercado despenca. Beleza, gente? E foi isso que a gente viu hoje. Vimos o dólar fechando praticamente na mínima, né? Agora no finalzinho do mercado, os caras bateram. A mínima era 82. Mas ó, era exatamente aqui, ó. O pessoal judiou, batendo até o 78. Precisaram zerar. E o mercado fechou aqui no 80. Ok? Gente, amanhã vai ser o último dia de pregão da semana e depois na semana que vem teremos última semana de mercado. Muito cuidado, cautela, tá? O final do ano tá se aproximando, vamos ficar tranquilo. Queria deixar um recadinho aqui. O meu curso será no dia 28 e 29. Vai ser uma experiência do cacete, vai ser muito legal. Eu quero poder compartilhar com você todas as minhas ideias, toda a minha experiência de mercado. Ainda temos 5 vagas. Como eu falei para vocês, é uma sala pequena. Eu separei uma sala só de 20 pessoas para a gente poder interagir bastante, tá? Eu estou separando um material animal. Pessoal, vocês vão adorar o curso. Tá muito legal. Vai ter novidade ainda chegando lá, vai ter surpresa, vocês vão gostar. E eu só queria dizer que tá ficando legal, tá, gente? Tá ficando legal, o conteúdo é bom. O curso inteiro é feito em operações reais, isso que é mais legal. E também eu vou contar mentiras e verdades sobre o tape reading, coisas que ficam por trás dos bastidores, beleza? Vai ter muita coisa boa, gente, muita coisa boa. Só faltam mais 5 vagas, o curso tá chegando e espero por todos vocês, conto com vocês. Valeu, um grande abraço do Chiquinho. Falou!